Bom dia, gente Porangara. Aqui quem fala é Ingrid Tupinambá e hoje a gente vai estar falando na continuação, né, da última quinta-feira, que é exatamente sobre a PEC que foi aprovada no Senado. Que foi aprovada no Senado, infelizmente. Ainda vai passar para mais uma fase, né? Mas a gente vê que a bancada do Senado hoje, ela está com uma política contrária, né? Uma política indigenista de contrariedade aos povos e também à Constituição, justamente porque a Constituição tinha o prazo de 5 anos para serem demarcadas todas as terras indígenas. Esse prazo nunca ocorreu, como a gente já vem falando, e é uma afronta direta às nossas existências e também existências do meio ambiente, da fauna e da flora. Portanto, apoio, né, à terra indígena do Morro dos Cavalos e também de todo Embu, porque é uma luta tão grande para conseguir ter uma terra demarcada. São vários processos, como o Aparente Socorro também tinha comentado, e mesmo assim eles conseguem achar uma forma de estarem bloqueando, né, essa terra de ser demarcada. E quando a gente está demarcando terras, a gente está afirmando que é um direito inegável à terra, né, o direito indígena, portanto, por estarmos aqui há milênios, e também pelo fato da gente estar a todo momento tendo que explicar o básico para as pessoas, que é a terra, o Brasil é terra indígena. E é um ponto muito triste para nós indígenas, a gente está tendo que falar sobre isso ainda e está sempre nesse processo de luta a favor da terra, a favor de ter os direitos, ao mínimo, na verdade, eu diria, né? Acesso à terra é o mínimo, acesso à cultura é o mínimo, acesso às políticas públicas é o mínimo, acesso à saúde é o mínimo. Por que que é o mínimo? Porque está lá na nossa Constituição. E quem realmente está acessando hoje esse mínimo, né? Se as populações indígenas, as populações periféricas, as populações que estão às margens da sociedade, elas não acessam o mínimo, como é que o brasileiro ou o indígena vai estar sobrevivendo, né, a esse processo de genocídio e também processo capitalista mesmo, né? Parece que nós só vivemos e só somos úteis enquanto nós trabalhamos. E na cosmovisão indígena isso é diferente. A gente é importante porque a gente já é alguém, e não porque a gente tem que virar alguém nesse processo. E é muito difícil estar falando sobre isso ainda. Hoje eu vim com o meu cocar justamente porque às vezes as pessoas têm essa ideação, ah, mas ela não parece tão indígena, ou quem que é verdadeiramente indígena, então a gente só é indígena quando a gente está com algum adorno, algum processo de penagem ou de outros povos que usam palha. A gente tem que estar nesse processo sempre se reafirmando como pessoas ativistas, principalmente, porque não importa se você é preto, é indígena, é asiático, é branco, você tem que ser sempre antirracista, independente dos espaços que você permear. Porque a bandeira do antirracismo, ele não é usado apenas para indígenas ou para pretos. A gente tem que ser sempre antirracista como um modo de vida mesmo, já que a estrutura da sociedade é racista e a todo momento a gente vai estar tendo pequenos embates, tanto no micro quanto no macro também, né? O macro, hoje eu vou estar falando do Senado, mas o micro é nas pequenas atitudes de estar nesse momento tendo sempre que se afirmar indígena, tipo, nossa, você é índia de verdade, sendo que qual que é o benefício de ser indígena, sinceramente? Se a gente é um povo que só vive à margem, é um povo que só vive na luta, é um povo que tem que reclamar pelo mínimo, é um povo que está sempre perdendo alguma pessoa, algum ente querido, algum parente, por conta de genocídio, por conta de violência policial, por conta de violência contra os nossos corpos, como se a gente fosse mais fáceis, né? De tipo, ah, tá tudo bem. É uma política que acontece também aqui nesse estado, né, com os bugreiros. Ainda existe os bugreiros de certa forma, porque os indígenas continuam morrendo por serem indígenas. E isso é um racismo muito velado na sociedade. E as políticas estão bem contrárias também à nossa existência. E são dias difíceis, né? Mas não são dias que a gente também tem que manter a esperança e a força da luta,
porque, como eu gosto de dizer, os nossos ancestrais passaram coisas bem piores e a gente está aqui hoje e a gente vai continuar existindo, mesmo quando tudo indica que a gente não vai. É um processo doloroso, mas eu estou aqui para afirmar também a nossa existência, quanto indígena, quanto mulher, quanto pessoa também LGBTQIA+, a gente tem que estar sempre à frente das lutas para que os nossos direitos eles não sejam em nenhum momento cortados ou invalidados, né? E tem sido dias onde a esperança dá aquela baqueada, não vou mentir, a raiva domina, a vontade de fazer um processo mais anarquista, ela existe. Como assim, né? Estão retirando todos os nossos direitos e nós não vamos fazer nada, a população não vai fazer nada. A gente tem que se movimentar como união mesmo, como coletivo. O Brasil que se levantou pelos centavos na passagem de ônibus, eu nunca mais vi. E os nossos direitos estão a cada vez mais sendo atropelados e destruídos em prol de uma bancada ruralista, uma bancada do agronegócio, uma bancada que é contra a nossa existência, de quem já estava aqui, que é o mínimo, né? E tem sido dias difíceis, mas dias que a nossa esperança ela tem que se manter acesa e principalmente acolhimento, né, entre a gente, entre pessoas indígenas, entre pessoas não indígenas também, ou como eu gosto de dizer, pessoas coloridas e pessoas indígenas. A gente tem que estar sempre juntos nesse processo de melhora contínua, tanto do país como um todo, porque poucos países têm dimensões tão dimensionais, tão grandes, tão quase um tamanho de um continente como o nosso. E esse país ele tem tudo para dar certo, apesar dos atropelamentos que já vem acontecendo desde a fundação. A gente tem como mudar esse jogo, a gente tem como melhorar como seres humanos e estar validando também as pessoas humanas que estão nesse país, ajudando com os direitos básicos. E a nossa única caminhada que eu vejo para o futuro desse país é que a gente melhore como coletivo, que as ações não sejam mais tão individualistas, que a gente possa se unir, tanto para a luta indígena, mesmo que você não seja indígena, que a gente possa se unir também com o trabalhador. Os direitos deles estão sendo destruídos e o que que a gente vai ficar fazendo? A gente vai ficar sentado em casa, no sofá, ou a gente vai estar se movimentando como um todo em busca de melhora contínua, tanto para a população geral, como também para os indígenas, pela saúde, pela fome. Além das terras demarcadas, não seria uma terra dada pelo governo, né? Na verdade, as terras demarcadas é um empréstimo da nossa própria terra para nós mesmos, com um auge de segurança, sendo que as terras demarcadas também são invadidas por pessoas. Também acontece violências de fora para dentro. Então, é difícil. A gente está lutando por um mínimo e ainda está sofrendo atropelos, e mesmo assim a gente não tem uma proteção jurídica, nem uma proteção física mesmo das nossas terras, das terras demarcadas, nem das nossas pessoas, nem das nossas crianças. Então, são dias que realmente são difíceis e eu vejo isso para todos e para todos, para todas. São dias que todos os meus parentes estão em sofrimento porque vem que uma abertura dessas, que causa uma ruptura tão grande, ameaça diretamente as nossas vidas. E o quanto que isso nos mostra que a gente está em iminência de perigo, de violência, de genocídio, de etnocídio, ainda mais. Apesar de tudo que nós já passamos, parece que a luta, em vez de dar um afago, né, uma tranquilidade, ela se volta para que a gente continue nesse modo de sobrevivência, de sobreexistência também. A gente está no modo que a gente não pode simplesmente viver a nossa vida tranquilamente, ir para os nossos trabalhos, e fazer os trabalhos de ativismo, porque
a qualquer momento um direito nosso é destruído e muitos de nossos parentes podem estar morrendo por conta de essa mínima coisa que o Senado faz e faz com tranquilidade, né? Faz sem pudor nenhum, sem dor nenhuma. Eles não tratam a gente como vidas que já existiam e que merecem e têm o direito sobre a terra. Eles tratam a gente como a aqueles índios que estão sempre incomodando por aí, não como se a gente não tivesse direito ao mínimo. E baseado nesse que estão incomodando ou querem terras demais, que na verdade é o mínimo, acontece isso nas cidades também, no micro. Eu mesma já sofri 3 racismos aqui em Florianópolis, e eu vou falar para vocês em outro momento. E foi momentos simples também, saindo de trabalho, pegando o ônibus, um deles com meu filho. E nesses dias a gente sente uma revolta muito grande de impotência, porque se nós vamos lá, por exemplo, no Senado e quebramos tudo, aí nós somos selvagens. Mas eles podem estar quebrando todos os nossos direitos sem pudor e sem dor nenhuma, e a gente tem que estar politicamente tranquilos e calmos, porque se a nossa comunicação for mínima de violenta, que eu não acho, né? Porque às vezes a comunicação direta ela é vista como violenta, mas não necessariamente ela realmente é violenta. A gente vai ser taxado de selvagens e olha esses índios selvagens que não têm educação, que não têm estudo e não têm nada. Sendo que hoje a população indígena ela é muito vasta de conhecimentos ancestrais, de conhecimentos também ocidentais, como eu conheço vários indígenas, inclusive aqui na UFSC, que são doutores ou fazem doutorado. A gente tem uma gama de intelectuais, acadêmicos, de escritores, de profissionais de todas as áreas. E, e parece que no final nós somos sempre taxados como algo a menos, algo que quando colocam uma linha de chegada, quando chegamos à linha de chegada ela sobe e ela já muda. E a gente está sempre correndo nesse percalço de tentar chegar lá e o chegar lá sempre mudando de posição. Emocionalmente muito cansativo para os indígenas, de forma geral, para todos os povos. E talvez seja por isso que a taxa de suicídio indígena tem aumentado gradualmente todo ano. É uma existência muito dura de se viver. E tem sido dias difíceis mesmo. Esse é o melhor que eu posso falar para vocês hoje. Cada dia que a gente acorda e o mínimo que a gente tentou alcançar, eles dão um jeito de dar um passo para trás, a gente fica desesperançoso de uma forma que, como a gente vai esperar uma existência melhor nesse país se a gente não consegue sobreviver de uma forma digna, que é simplesmente ter as terras demarcadas, plantar sua própria comida, ou no caso dos indígenas em contexto urbano, trabalharem e existirem, pagarem os seus impostos, porque a gente paga impostos igual, e ter estudo, ter alimentação, ter uma vida digna, com o mínimo, e tá sempre correndo atrás dessa máquina e a gente não tá nunca chegando num consenso de vida mesmo. Se a gente for comparar a existência de outras pessoas racializadas ou de outras pessoas brancas, a gente vai ver que a gente está sempre muito aqui, ó, aqui embaixo. E não é falta de esforço, não é falta de incentivo, não tem meritocracia, né? Os indígenas, eles correm, às vezes correm dobrado, jornadas duplas, jornadas triplas, para alcançar o mínimo. E enquanto a gente está correndo, os nossos direitos estão sendo destruídos de uma tal forma que a esperança se move de uma forma triste, mas que a gente não pode desistir. A gente está aqui justamente para mostrar a nossa existência e, para além disso, mostrar a nossa força, mas que a gente não seja só pessoas guerreiras
que isso também é muito cansativo, que a gente possa existir e para além de sobreviver, né? Que a gente possa existir com dignidade. Esse é o maior pedido, eu acho, de todos. Querida, eu não queria te deixar encerrar essa coluna hoje sozinha, porque se nós estivéssemos próximos, a gente poderia se abraçar. Mas como nós estamos longe, eu queria transmitir para ti a nossa solidariedade. É muito importante isso que você fala, Uhum, sobre todas essas questões. Elas estão uhum. colocadas, elas existem, elas precisam, e você as coloca com toda a propriedade. Queria que você sentisse a solidariedade desse coletivo do Portal do Zacato também, porque nesse momento eu acho que é isso que conta, né? São Sim, os com certeza. apoios e a solidariedade. Estamos juntos, né? Estamos Juntas juntas. e juntos. Uhum. Um grande Obrigada, beijo. gente. Catureté a todos que estão aqui presentes. Agradecer também a toda a equipe do Desacato. Eu adoro muito vocês, vocês são ótimos. E é isso, até semana que vem. Até semana que vem. Se tu pinamba